Avatar 7 Refúgios, o lançamento do filme, muita coisa aconteceu nesses tempos pra cá, muitas informações novas sobre o mundo de Avatar e, gente, quanta informação maravilhosa que a gente tá tendo. É uma ótima época pra gente ser fã de Avatar, não é mesmo? Começando por Avatar 7 Refúgios. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo complexo, roteirizado com um monte de coisa. Eu só vou dar minha opinião por cima sobre esses lançamentos, sobre essas novidades, esses anúncios. Então vamos lá. Sobre o Avatar 7 Refúgios, eu tô extremamente ansiosa e o anúncio dele me pegou completamente de surpresa. Eu jamais imaginei que ia lançar esse ano e ainda tão perto porque vai lançar em outubro. Então eu tô muito animada porque é a primeira continuação de Avatar que a gente tem desde a Lenda de Korra. Por mais que a gente tenha as HQs e outros conteúdos que lançaram depois de a Lenda de Korra, nada se comparado com uma série que continua a história. O filme é algo diferente, então eu tô muito animada pra ver o que aconteceu. Eu estou nas trincheiras pela Avatar Korra, ok? Eu acho que a Avatar Korra não fez nada de errado, eu acho que tudo foi um grande mal entendido e que mancharam a imagem dela, como sempre mancham a imagem dessa personagem, mas eu tô bem ansiosa. Outra coisa que teve recentemente foi também o jogo de Avatar, né? Aquele jogo de luta de Avatar que, infelizmente, o lançamento foi completamente flopado, né? Poucas pessoas estão falando do jogo porque calhou de ser lançado justamente, acho que na mesma época, na mesma semana que lançou o filme. Então foi uma burrada absurda, gente. Eles terem lançado o jogo na mesma semana que lançaram o filme ofuscou completamente a repercussão do jogo e eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre ele. Então você que não sabe, lançou um jogo de Avatar. Acho que pra PS5, pra PC, não sei quais são as outras plataformas que podem jogar esse jogo. Infelizmente eu não posso, porque eu só tenho um PS4, mas eu queria muito e parece que o jogo tá incrível porque é feito à mão, as animações, parece que está muito legal. Mas pouca gente tá falando sobre ele justamente porque fizeram a cagada de lançar junto com o filme, né? E o que ia repercutir mais, né? Mesmo o filme tendo vazado, o filme ainda veio como uma avalanche. Agora falando sobre o filme. Primeiro que o filme, pra mim, ele está praticamente perfeito. Eu acho que, assim, é uma nota 9.8 com pouquíssimas coisas negativas do filme, na minha opinião. Uma das coisas negativas é que eu acho que o Sokka tá muito imbecilóide no filme. Gente, sério, o Sokka tá muito imbecilóide. Ele tá com o humor muito do Bolin e eu não suporto o Bolin em A Lenda de Korra, de verdade. Pra mim o Bolin só começa a ficar legal a partir da 4ª temporada, né, que é onde ele amadurece, é onde ele consegue equilibrar bem o humor com a seriedade, mas o Sokka pra mim ele tá muito imbecilóide, de verdade. A dublagem dele, do João, eu acho que salvou muito o personagem, porque quando eu assisti ele em inglês eu fiquei, meu Deus, que cara chato, mas no dublado ele ficou mais legal ainda, só que eu acho ele muito bobalhão. O Sokka não é tão bobalhão daquele jeito. Não tem uma cena do cara em que ele tá sério. E isso não é o Sokka. A gente sabe que o Sokka, ele consegue também equilibrar momentos sérios, momentos de tensão, momentos de alívio cômico. E aquele Sokka tava 100% alívio cômico e isso me irritou bastante. Acho que talvez um outro ponto negativo é que, novamente, o Aang, com essa dificuldade de colocar ser o Avatar acima de qualquer outra responsabilidade. Então, novamente, ele deixa muito seus sentimentos pessoais guiarem os seus passos e ele, às vezes, tem que ser lembrado constantemente de que ele é o Avatar e que o único dever dele é com o mundo. E isso que eu tô falando não sou eu, isso é a Avatar Yang Chen que falou com ele. A Avatar Yang Chen, não sei se vocês se lembram, ela falou que muitos nômades do ar conseguem se desprender das suas conexões mundanas, conseguem viver livremente, mas que o Avatar nunca consegue fazer isso porque o único dever dele é com o mundo. Então, assim, né, o Aang com 25 anos nas costas, né, 125 se for contar os anos que ele ficou no iceberg, ainda precisar da Katara o tempo todo pra falar, Aang, presta atenção que você é o Avatar, isso meio que irrita um pouquinho. Mas fora, eu acho que essas duas coisinhas, o filme pra mim tá praticamente perfeito em tudo. Em questão de trilha sonora, em questão de história. Eu não sou muito fã de Megazords, que nem o Taga se transforma no final do filme. Só que eu acho que ficou legal, porque não foi um Megazord tão grandão que nem Korra versus o Navato, que aquilo me irrita muito. E que nem o Megazord da Kuvira também, que eu odeio do fundo do meu coração. Mas foi legal. Eu acho que o Aang agressivão, batendo no Taga, aquilo ali foi cinema, absolutamente
absoluto cinema. E assim, gente, todos os outros personagens do filme, a Toph, o Zuko, o Sokka, a Katara... Não, a Katara nem tanto, né? Mas os outros, eles estão mais apagados. Só que eu não vejo isso como algo negativo, já que realmente o protagonista desse filme é o Aang e a história pra girar em torno do Aang, em torno dos nômades do ar, em torno de toda essa cultura. Então, por mais que doa, porque a gente quer ver nossos personagens favoritos tendo mais destaque, eu consigo entender o porquê eles fizeram isso e não me incomodou tanto assim. Uma lamentação absurda esse filme ter sido vazado por conta que esse filme tá num nível de perfeição, de animação, de trilha sonora, que é uma coisa maravilhosa. E na verdade é um absurdo esse filme ter sido lançado pra streaming, porque deveria ter sido lançado nos cinemas diretamente. Porque isso daqui, o que a gente viu ali, foi a pura paixão dos animadores, dos criadores que deram a vida pra fazer aquilo dali. E ver um trabalho tão incrível sendo desvalorizado desse jeito, não que lançar diretamente em um streaming seja desvalorizar, mas tava prometido pro cinema, sabe? Então, quando eles prometeram pro cinema e depois voltaram atrás só pro streaming, eu fiquei, poxa, que sacanagem, né? Eu queria dedicar uma parte do vídeo só pra falar sobre a dublagem brasileira, que na minha opinião foi um presente espetacular. Foi um dos maiores presentes nesse filme. Como eu falei pra vocês, eu assisti em inglês primeiramente. E no inglês eu tinha chorado em alguns momentos, me emocionado, mas nada se comparou quando eu assisti ele dublado. Ter o Eric e a Luísa novamente como Aang e Katara mexeu com todas as partes do meu corpo e eu chorei. Eles fizeram um excelente trabalho. Tinha a parte que o Eric dava uns berrão como Aang e eu fiquei, meu Deus, isso daqui é arte pura. A voz da Luísa perfeita, madura, responsável, como a Katara tá atualmente. O João, como eu disse, é o novo dublador do Sokka, já que o Caio César, infelizmente, não está mais entre nós. Ele tá fazendo um trabalho incrível, incrível mesmo. A Bia, que é a filha da Lúcia Menezes, que tá fazendo a nova voz da Toph, ela tá espetacular, sabe? Ela tá maravilhosa. Eu acho que a Toph não poderia estar em melhores mãos. Eu acho que a gente tem que enaltecer muito mais essa dublagem. E falando também do Francisco Júnior como o vilão, como o Taga, gente, esse homem é o Sukuna, gente. Esse homem não tem como algo superar ele pra vilão. Ele é incrível. Então, assim, não tem o que falar. Não tenho o que falar mesmo. Eu acho que essa dublagem deve ser muito mais bem enaltecida, muito mais elevada do que as pessoas já estão falando, por conta que a dublagem foi feita com muito amor. Foi feito com muito amor e deu pra sentir esse amor quando a gente assistiu a animação. Então é uma grande felicidade ver essa galerinha de volta. Esses dubladores serem escolhidos com tanto cuidado, eles terem levado a dublagem a sério e colocado profissionais incríveis pra dublar. Eu acho que foi um dos maiores presentes que a gente, como fã de Avatar, poderia ter tido. Bem, gente, esse aqui foi só mais um vídeo por cima, falando de algumas novidades, falando sobre o que eu achei do filme. Tem muito mais coisa pra falar, o filme é muito complexo, o filme tem muitas coisas interessantes. Eu vou ver se eu estruturo um vídeo melhor, né, se eu faço uma estrutura melhor com vários tópicos, mas isso aqui foi só uma atualização, faz muito tempo que esse canal tá sem vídeo e eu quero ser mais presente aqui, mais ativa aqui. Então, é isso, gente, muito obrigada por ter assistido, se inscreva no canal, deem like no vídeo e obrigada por acompanharem. É isso aí, tchau, tchau!